Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso de Estatística e Geotecnia. Estamos fazendo uma abordagem sobre a parte da estatística básica para que isso consolide para o grupo do GeoMine, que estuda a parte da geotecnia e que com esses conceitos fiquem mais fáceis, mais palatáveis, vamos dizer assim, os estudos dentro da área da estatística. Sem mais, nós gostaríamos de agradecer imensamente para aqueles que não ainda nos seguem, que se inscrevam em nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para que vocês possam ter ainda mais materiais e a gente possa impulsionar, aumentar essa família em que nós temos o único foco que é propagar conhecimento. Dito isso, então, nós estamos na nossa aulinha de hoje falando sobre teoria de decisão, em que teoria de decisão, nesse caso, nós queremos agora avaliarmos determinadas afirmações que nós fazemos a parâmetros de um determinado modelo probabilístico em termos populacionais. Então, aqui nesse caso específico, pensemos nós que nós temos um certo tipo de padrão ou parâmetro, no caso, em termos de média populacional, em algum estudo que a gente fez relacionado a alguma variável dentro do campo da geotecnia, e um determinado pesquisador, ele faz a seguinte afirmação: olha, a população dessa variável em estudo que nós temos, ela segue uma distribuição normal, e o que eu tenho de informações sobre a média populacional dessa distribuição é que essa média ela é igual a um μ zero. Beleza? Beleza. O que é que nós vamos tentar fazer nessa situação? Nós vamos tentar verificar se o que de fato este pesquisador está afirmando, se isso de fato se confirma ou não desse valor de μ ser igual a μ zero. Lembremos nós que poderíamos considerar nesse caso uma população em que esta população de interesse ela segue uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2. Vamos considerar de forma mais intuitiva e dizer que para este momento eu estou considerando que esta variância aqui ela seja uma variância conhecida, tá? Isso é uma condição teórica que na prática muitas vezes não se confirma, mas para que a gente entenda esse raciocínio da indução da teoria da decisão, vamos assumir que isso é verdade. A única coisa que nós não sabemos é sobre esse μ aqui, que é o que nós desejamos investigar. Então, a priori, quando eu tenho essa minha hipótese de estudo, que a gente chama hipótese nula, nós precisamos, então, criar uma regrinha de decisão, em que esta regrinha de decisão ela me leve a corroborar ou não corroborar com esta afirmação. Na realidade, nós vamos dizer, de modo muito forte, é que o objetivo da regra de decisão, nesse caso do teste de hipóteses, ela deseja rejeitar essa hipótese H0, porque pensemos nós, μ como uma condição contínua, uma vez que o suporte desse parâmetro está nos reais, é muita presunção acharmos que sabemos exatamente o valor desse parâmetro e afirmar que ele é igual a um μ zero, né? Muita presunção nesse sentido. Então, quando nós não temos indícios fortes para esta rejeição, ou para afirmar que isso de fato é mentira, o que nós afirmamos é que não temos evidências para não rejeição.
ao invés de modo muito pesado, dizemos, ó, isso aqui é exatamente igual a miséria. Bem, então nesse sentido, nós temos alguns indícios quanto à criação da regra de decisão que nós poderíamos nos basear, por exemplo, nas quantidades pivotais, em que essas quantidades pivotais que foram utilizadas em estimação intervalar, elas poderiam me dar um norte quanto à questão da regra de decisão. De que modo? Veja comigo que esta quantidade pivotal, ela tem uma distribuição conhecida que segue uma distribuição normal 0,1, assumindo esta condição aqui, e poderíamos utilizar também a condição de assintótica, usando o teorema do limite central, de que isso daqui também seria verdade. Mas o que é interessante quando eu olho esta quantidade pensando na regra de decisão? Da seguinte forma, a regra de decisão, ela tem que me dar um caminho de tal modo de que por meio dessa quantidade seja possível eu ter indícios de que isso daqui é verdade ou não é verdade. Vamos analisar, por exemplo, esta quantidade se assumirmos uma amostra vinda dessa população e que, obviamente, eu computei, aqui nesse caso, o valor da minha média amostral. Computado o valor dessa média amostral e tendo esse tamanho n na nossa mão, o que é que eu posso pensar nesse sentido aqui? Deixa eu diminuir um pouco aqui assim. Eu posso pensar que o que veio da minha amostra é plausível, como um estimador não pesado, de que esta média amostral aqui ela esteja muito próxima dessa média populacional, porque eu tenho um bom estimador para essa representação. Agora, saber se este μ0 de fato é ou está próximo, muito próximo desse μ, é o que eu não sei. Então veja comigo, se nós pensarmos na condição de que H0 é verdadeira, então vamos assumir que este μ de fato é igual a μ0, eu poderia pensar que essa minha estatística, que seria dada por x menos μ0, dividido por sigma, sendo sigma conhecido por raiz de n, me daria um número tal em que, se este valor de μ0, de fato, ele está muito próximo de x barra, se vamos pensar assim, né? Ó, se μ0 ele se aproxima ou ele está muito próximo desse x barra, é um indicativo de que esse z aqui, vamos pensar aqui, esse μ0 muito próximo de x barra, é um indicativo de que este z ele tenderia, vamos pensar assim, a zero. Razoável pensarmos nisso, né? Ó, porque esse numerador, ele automaticamente estaria muito próximo, isso aqui era muito próximo de zero, dividido por qualquer coisa, daria muito próximo de zero. Veja o que acontece nessa decisão. Nessa decisão, veja que a nossa distribuição dessa quantidade, estando centrada em zero, significa dizer que esse z nessa situação estaria enquadrado mais ou menos por aqui, vamos pensar assim, onde está a massa de dados. Então, veja comigo, é um indício muito forte de que, de fato, este z
este Z aqui, com estas informações, está vindo dessa população. Agora, pensa comigo se este Mi0 ele não se aproxima de X barra. Se ele não se aproxima de X barra, vocês concordam que em termos de módulo, esse número começa a crescer. Quer dizer, não digo que isso aqui seja para mais infinito, mas vamos dizer que ele cresce para um valor muito diferente de 1, porque ele está vindo para essas caudas aqui. E aí, o quanto que isso aqui está crescendo, eu preciso pensar numa espécie de limiar, o quanto que esse Z cresce, porque o que isso está me dizendo é que não é que o X barra esteja equivocado, porque o X barra está vindo de onde tem de vir. Veio da amostra e essa amostra veio da população. Agora, a afirmação verificada nesse Mi0 é o que pode estar sendo contraditório nessa situação. Porque esse Mi0 estando muito distante desse X barra, quer seja um valor muito pequeno, e obviamente, sendo um valor muito pequeno de X barra, esse número cresce positivamente, ou isso aqui sendo um número muito grande, negativamente, isso aqui cresce negativamente nessa situação, então seria um número muito abaixo de 0, seria um indício muito forte de que essa distribuição, de fato, ela não seguiria uma distribuição normal 0,1. E aí o que acontece? O quanto que isso aqui está sendo grande, ou o quanto que isso aqui está sendo pequeno, a gente, por meio do nível de significância, nós conseguimos determinar esses limiares, esses pontos críticos. Ao passo que, quando esse Z ele topa em um número em que esse número ultrapassa essa condição em que nós assumimos, baseado nesse nível de significância, e que ele ultrapassa e chega a essa condiçãozinha da área vermelha, é um indício muito forte de que, veja, os valores que estão aqui têm concentrações muito baixas de ocorrência, porque está justamente nas caudas dessa distribuição. É como se, de fato, este Mi0 que está sendo adotado aqui está muito distante do Mi real, porque se ele estivesse próximo do Mi real, esse valor teria que estar próximo de 0, que é onde está a massa de dados. Então, veja que com essa regrinha de decisão, eu consigo observar que esta afirmação ela não está coerente baseado no que eu observei nos dados. Então, veja que por meio dessa quantidade pivotal, nós poderíamos criar uma regra de decisão em afirmar se este Mi0 está ou não está coerente com o que eu observei em termos amostrais. E aí eu poderia dizer assim, então eu poderia pensar, decisão, se essa minha quantidade Z ela superar o ponto crítico em módulo, é uma tomada de decisão para eu afirmar que eu rejeito H0. Isso só vai ser coerente, veja que isso aqui é um indício muito forte, porque esse Z entra numa região que é pouco provável de ocorrência e que, por sua vez, é muito provável que este conjunto ou este Mi0 não tenha vindo ou não seja próximo desse Mi populacional.
E, obviamente, este Z, de outro modo, este Z não pertence a esta população normal 01. Então, essas coisas, este ponto crítico, é o que nós vamos chamar das regiões críticas. Quer dizer, esse ponto crítico nada mais é do que, por exemplo, nós nessa situação verificarmos o quantil, cuja área, vamos pensar que esse alfa aqui nesse caso, se nós tivéssemos assumido a 5%, era como se esta área aqui eu tivesse 2,5% e aqui 2,5%, e o que eu estivesse computando aqui fosse justamente o quantil superior de uma normal 0,1, cuja área abaixo dele é de 97,5%. Então, esse ponto crítico aqui, ele foi baseado nesse nível de significância adotado. Agora, esse nível de significância, ele tem uma outra conotação em termos probabilísticos, que ele reflete a probabilidade do erro tipo 1. Apesar de nós termos tido um indício muito forte quando a nossa estatística do teste, ou da nossa regra de decisão, ela cai nessa região, e nós termos pensado como um indício muito forte que isso aqui é muito pouco provável de ter ocorrido nesta população, e que, por sua vez, então, esse Mi0 não reflete o valor real desse Mi, eu posso ter incorrido num erro em dizer que isso aqui era falso, quando na realidade não seria. Isso é medido pela probabilidade desse, por esse nível de significância, que é a probabilidade do erro tipo 1. É a decisão de eu rejeitar a hipótese H0, quando na realidade não deveria. Então, nesse caso aí, o que nós estamos nos baseando como arcabouço para essa regra de decisão é justamente o controle na probabilidade do erro tipo 1, em que construímos a nossa regrinha de decisão. Quando nós vamos fundamentar a teoria de decisão, aí a gente formaliza por diversas outras nomenclaturas a criação de testes de hipóteses, testes bilaterais, testes unilaterais, mas aqui não é o campo e o norte. O que nós queremos simplesmente mostrar para vocês é que a teoria da decisão, ela nada mais é do que um campo de criação de regra de decisão, cujo objetivo é rejeitar a hipótese a ser estudada. Isso segue diversas lógicas, não necessariamente nós só usamos a quantidade pivotal. Existe, por exemplo, a razão de verossimilhança e testes bayesianos, diversas outras induções lógicas, mas seguindo o mesmo norte de criação de contexto como esse que nós enfatizamos aqui. Isso é apenas um caminho para vocês perceberem que este campo da teoria da decisão é um campo muito vasto e que necessita de uma maior atenção para as nossas tomadas de decisões, porque quando nós compreendemos de fato a construção dessas regras e dessa ideia, nós temos total controle quando nós fazemos as aplicações dentro dos nossos contextos para a tomada de decisão. Então, era isso que nós queríamos falar para essa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na nossa aula de aplicação de dúvidas, nós vamos trazer mais motivações para vocês dentro desse contexto da teoria da decisão e nos vemos até lá. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!